Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 13 de maio de 2022 e faremos um resumo ou um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a aliança com Abraão. O nosso guia de estudos vai trazer aqui alguns textos, alguns deles de Ellen White e outro de Gerhard Hasel, que fala sobre a atitude de Abraão diante do conhecimento de que Deus estava para destruir a cidade de Sodoma. A tendência no mundo antigo era no sentido de que, para poder resolver um problema da sociedade, às vezes alguns inocentes tinham que sofrer junto com o culpado. Eu vou ser mais específico. Uma cidade, por exemplo, que havia passado dos limites. Dentro da cidade você tinha culpados e inocentes. Quando um reino invadia aquela cidade, os culpados eram penalizados, mas junto com eles alguns inocentes. Era a ideia de que um efeito colateral era necessário para resolver um problema maior. Abraão ele vai lançar mão dessa ideia, mas com uma perspectiva completamente revolucionária. Ele vai lançar a ideia de que existem culpados e inocentes, mas ele vai tentar agora reverter esse quadro, dizendo: Senhor, eu sei que tem gente culpada, gente que merece morrer. Mas eu queria dizer para o senhor o seguinte: tem gente boa lá naquela cidade. Então eu vou te pedir que o senhor tolere um pouco mais a maldade dos ruins, dos maus, por causa dos bons. Para que os maus tenham mais graça por causa dos bons. Para que eles recebam mais graça, mais misericórdia por causa daqueles que estão lá naquela cidade que pertencem ao Senhor. É claro que no caso de Abraão, Abraão estava equivocado, porque nenhum justo pereceu na cidade de Sodoma. Todos aqueles que pereceram com a destruição da cidade haviam tomado a sua decisão, haviam ultrapassado o limite através do qual a graça de Deus poderia alcançá-los. Mas o fato é que ele vai inaugurar uma maneira completamente diferente de poder trabalhar a ideia da salvação de Deus. É a ideia de que Deus, ele, através da sua graça e da sua misericórdia, ele trabalha com todos. E que os justos, ou aqueles que foram justificados pela graça mediante a fé, de que eles, como remanescente de Deus, podem trazer prosperidade para as pessoas que estão à sua volta, mesmo para aqueles que são extremamente maus. Quando você pensa, por exemplo, em pessoas extremamente más, pessoas que acabaram se afastando muito do caminho do Senhor e que entraram num caminho de perdição, e até às vezes de autodestruição, ou de destruição daqueles que estão à sua volta, e que por detrás de uma pessoa como essa havia às vezes um pai, uma mãe, um amigo, uma amiga, um marido, uma esposa, que de forma incessante ora, trabalha com Deus, intercede por aquela pessoa, e às vezes anos depois, essa mesma pessoa acaba sendo tocada pelo Evangelho de Cristo e é transformada. Esse é o poder da graça maravilhosa de Deus. Por causa de um justo, por causa de alguém que está buscando a Deus, por causa de alguém que está trabalhando com Deus, por alguém que é um remanescente do Senhor, às vezes aqueles que são extremamente maus recebem um pouco mais de graça e de misericórdia. A grande questão é que quando você vai olhar para a maneira como esse processo de intercessão acontece, você descobre que toda vez que a graça de Deus alcança uma pessoa e ela entende que foi pela graça e pela misericórdia de Deus que ela foi salva mediante a fé, ela crê nisso, a partir desse momento ela começa a olhar para os outros sob uma perspectiva completamente diferente. Ela olha para os outros que estão num caminho de autodestruição, num caminho de maldade, e pensa consigo mesma: essas pessoas precisam ter a mesma chance que eu tive. Essas pessoas precisam ter um contato com a mesma graça que eu tive, para que com elas aconteça também aquilo que aconteceu comigo. E então elas entram num processo de busca, num processo de intercessão pelo outro. Por quê? Porque somente aquele que foi tocado pela graça de Deus entende a importância da graça de Deus na vida do outro. Normalmente, quando a pessoa não foi tocada pela graça, ela olha para o outro que está num caminho de destruição e diz: esse merece morrer, esse tem que ser destruído, esse tem que ir para longe, esse tem que sofrer as consequências dos seus atos equivocados. Toda vez que a graça toca alguém, essa pessoa vai reagir através também do oferecimento da graça para outras pessoas que estão à sua volta. Um texto que eu gostaria de compartilhar com você, que aparece no nosso guia de estudos hoje, do livro Patriarcas e Profetas, na página 110, que diz assim: o espírito de Abraão era o espírito de Cristo, e o Filho de Deus é o grande intercessor em favor do pecador.
Aquele que pagou o preço pela redenção do ser humano sabe o valor de uma vida. Quando você olha para isso, você entende, olha para a cruz do Calvário e percebe que Jesus teria feito tudo o que ele fez. Se fosse por uma única pessoa, aí você descobre qual é o valor que tem uma vida humana. O valor pode ser medido não pelo que a pessoa é no momento, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Você quer saber quanto é que vale uma pessoa, por mais terrível que ela possa ser, por mais que as suas atitudes sejam atitudes completamente equivocadas? Olha para a cruz e você vai descobrir quanto é que ela vale. Com esse valor, então a gente tem a possibilidade de poder buscar a Deus e pedir: Senhor, salva aquela pessoa, dê mais graça, mais misericórdia. Quando você olha para a Bíblia, você descobre que o próprio Deus, ele vai dar graça e misericórdia até o limite daquilo que for possível. Até porque lá em Mateus, no capítulo 24, verso 14, o Senhor Jesus disse: esse evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Ele vai esperar até o último momento para poder remover a graça e a misericórdia que hoje está ao alcance da humanidade. A pergunta que eu gostaria de fazer para poder encerrar as nossas considerações dessa semana é: que tipo de cristão, que tipo de crente é você? Do tipo que, como Abraão, entende o valor que as pessoas têm e tem trabalhado para poder interceder por essas pessoas? Ou você é o tipo de pessoa que talvez não experimentou a graça de Cristo e olha para os outros achando que eles merecem ser destruídos? Mesmo que mereçam. Se o amor de Cristo nos constrange, então esse amor tem que ser demonstrado através de atitudes de intercessão por aqueles que estão perdidos nas trevas do pecado. Vamos orar para que Deus nos ajude a ter esse espírito, o mesmo espírito de intercessão que o Abraão demonstrou? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que a graça de Cristo nos alcança. Pedimos que o Senhor nos dê o mesmo espírito de amor e intercessão que o Abraão tinha. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?